Ok, gente amiga, gente querida, uma chave que vai te abrir muitas portas é a seguinte: se você pegar uma folha inteira e resolver dobrar exatamente no meio, você vai ter então duas partes iguais, certo? Então eu posso dizer para você que a área de uma dessas duas partes é exatamente a metade da área de todo o papel. Faz sentido o que eu falei? Espero que sim, porque no caso então de um triângulozinho de área S, no caso então, se você cortar, no caso aí a base dele em duas partes iguais, cortou ao meio, o que você vai ter então vão ser dois triângulos, e que no caso a área desses dois triângulos vai ser a metade da área do triângulo maior, ok? Pois é, então no caso se eu cortasse, por exemplo, em três partes, no caso então vai dar três triângulos, cada um deles, no caso aí tendo a área igual a 1/3 da área do triângulo maior, e assim vai, ok? Tranquilinho? Pois é, com isso então a gente consegue resolver muito exercício legal, por exemplo, do Colégio Naval, No caso então ele nos diz que existe aí um triângulo ABC, vamos ver? No caso então um triângulo ABC de área 60 centímetros quadrados de área. E aí ele diz que vai dividir esse lado BC em três partes. Essas partes, então, ele diz que são proporcionais. No caso aí, aos númerozinhos 2, 3 e 7. Como assim proporcionais? É que ele vai pegar, então, por exemplo, um pedacinho, vai chamar aí de 2x, um pedacinho maiorzinho vai chamar de 3x, e o outro, no caso aí, vai chamar de 7x, ok? No caso, então, que vai gerar aí, né? Aí três triângulos com essas bases proporcionais a 2, 3 e 7. Beleza? Então, aí ele continua. Tomando-se esses segmentos, né, para bases de três triângulos com vértices no ponto A, então ele pergunta a área do maior desses três triângulos. Já sabem, né? Aquele que tem a maior base, no caso esse aqui, né, que tem a base 7x. Beleza? Pois é, então como ele quer a área desse maior triângulo, então o que vai acontecer? A área dele vai ser, né? No caso, então, já que você dividiu a base, né, em um segmento aí, no caso 7, então esse segmento aqui, né, em comparação a toda a base, ele vai ser uma fração. No caso, que fração então? No caso aí vai ser 7 de um total de uma base do triângulo ABC, no caso aí, né, 7 com mais 3, 10, com mais 2, 12, ou seja, 7 dozeavos da base. Então, no caso aí, você vai ter 7 dozeavos da área desse triângulo ABC, ok? Ele diz que a área do triângulo ABC é igual a 60, então é simples, extremamente simples, é só vir aqui e substituir, no caso aí, a área por 60, e aí você divide, né? No caso 60 por 12, isso vai dar 5. E aí então você vai ter 7 vezes 5, 35. Essa área então, área maior 35, e isso então vai ser a letra C, a nossa opção correta. Você achou legal? Então curta, comenta, compartilha, dá essa força pra gente. Grande abraço e até o próximo vídeo.